Olá, amados. Soy Carmen Henneman y estoy hoy aquí para compartir contigo la parte 1 del tópico que empezamos en la semana pasada en nuestra breve introducción sobre lo que yo considero ser uno de los más grandes desafíos de nuestras vidas y es el confrontarnos a nosotros mismos. Entonces, yo llamé a este tópico de confrontación. Bien, para enfatizar el tema en sí, toda nuestra discusión, como tú sabes, usei em nossa introdução o texto que vou seguir usando durante esses 3 próximos vídeos, uma vez que, apesar de parecer pequeno, traz muitos detalhes, então temos muita coisa que investigar e estudar juntos a partir de aqui. Usamos então como texto base Juan 21, de 15 a 17, que nos hace uma pergunta muito simples. Simão, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Preguntó Jesús. Y en griego, el griego koiné del Nuevo Testamento, particularmente el koiné, leemos assim: Simón Ioanno, agapasmen pleon tuton. Vimos entonces que desde el original, dos coisas ocurren. Primeiro, el amor aparece especificado, ou seja, que tipo de amor Jesus está usando para falar com Pedro. Vamos ver isso mais ampliamente em los seguintes vídeos. E também em los seguintes slides deste mesmo vídeo. Pero aqui vimos que Jesus é bem enfático em sua pergunta quando disse Simão Ioanno, Simão hijo de Juan, e em outra versão de espanhol disse Simão hijo de Jonás, pero literalmente é Simão hijo de Juan, agapasme pleon tuton, me amas com amor perfeito, muito mais que todos estes. E em base a esta discussão, traje a ustedes a introdução e vamos ver como desarrollamos isto a partir de aqui. Pero para empezar, recordemos que esse texto ou esta referência trata de um momento especial que houve entre Jesus e um de seus discípulos, neste caso Pedro. E se tratou como de uma conversação íntima, de um momento privado, de confrontação ou de autoconfrontação, não de Jesus para Pedro, pero de Pedro para Pedro, de ele para ele mesmo. Porque eu creio que, afinal de todo, Jesus teve a intenção de ajudar a Pedro a ver como ele estava por dentro e que aún tinha em sua vida presente como cristiano desde sua vida passada, ou seja, que de viejo aún Pedro tinha dentro de si e não se dava conta. E eu creio que momentos como esses, às vezes, parecem que nos fazem hasta sentir vergonha de lo que aún temos por dentro. São aqueles momentos em que dizemos, não posso crer, tenho 10 anos servindo ao Senhor e aún estou atuando assim, aún sou capaz de fazer tal coisa. E às vezes, quando nos autoconfrontamos e descobrimos coisas que incluso nos desagradam, algumas vezes queremos huir de esta aparência feia e deformada que aún temos em nossas vidas, porque são inaceitáveis. São aquelas coisas que nos traem aquela classe de luta personal entre ser o que não está bem ou ser o que já não deveríamos ser e não poder entender porque aún estamos neste nível. Foi mais ou menos aquela luta que passou Pablo quando disse em sua palavra, na palavra de Deus, lo que quero não hago e lo que não quero estou sempre haciendo, miserável homem que sou, dizia Pablo, porque ele não podia aceitar, creio eu, lo malo que aún hacía ou pensava ou sentia quando já tinha a idade espiritual suficiente para já não fazê-lo desta forma. São momentos de autoconfrontação muito necessários e que ajudam a sanar nosso crescimento espiritual à medida que este se desenvolve. E em caso de Pedro, isto foi algo muito necessário, especialmente por lo que ele seria depois.
no tanto por lo que ele era, porque o que ele era lo que ele era, pero lo que ele seria en el futuro, quando se transformaria de um simples discípulo para transformar-se em um poderoso apóstolo. Ele necessitava realmente descobrir e reconhecer lo que aún não estava bem nele e como ele necessitava someter-se ao processo do Espírito Santo e do trato de Deus em seu favor. E é este tipo de experiência impactante que Deus espera que nós tenhamos neste dia de hoje, e eu espero que este vídeo te ajude a chegar allá. Bem, a primeira parte, eu prometi a vocês 3 partes. A primeira é esta desta semana. Esta parte de hoje, que é o primeiro vídeo, vai incluir a interpretação do texto, que é muita coisa para se ver, e também entraremos um pouco na vida de Pedro. Quem foi Pedro? De onde vino? Como foi sua vida passada? Qual sua profissão? Que trajo ele para sua vida cristiana quando conheceu ao Senhor? Porque teve algumas reações de caráter bastante específicas. Como foi ele naquela época? Porque Jesus o confrontou desta forma? E que foi ele depois? Será que valeu a pena esta experiência que teve com Cristo? Será que isto o ajudou para alguma coisa? Foi positivo ou foi negativo o resultado? Vamos ver juntos aonde chegou o resultado deste encontro com Cristo. Na segunda parte, que seria o próximo vídeo da semana que vem, vamos falar aqui, vamos mencionar e estudar juntos a diferença entre ovelhas e cordeiros, porque essas duas palavras são parte das respostas de Cristo para Pedro. Também veremos a diferença entre pastorear e apacentar, e vamos ver se as duas coisas representam o mesmo, e además vamos ver se essas tarefas, pastorear e apacentar, são tarefas do pastor ou quem deve fazer isto. E então, quando falamos de pastorear, também tendremos que falar do pastor. Quem pode ser um pastor? Quais são as principais funções de um pastor? Que perfil adequado e apropriado e aceitável deve apresentar um pastor para ser um bom pastor para a igreja onde está plantado? Veremos então que entenderemos desta parte 2. E a última parte, que seria a 3, veremos aqui algumas experiências contextualizadas da vida de Pedro e também vamos ver como aplicamos isto à nossa vida hoje. Entenderemos como foi que ele passou seu grande reto personal, seus grandes desafios, sua autoconfrontação. E aí volvo a minha pergunta, será que foi válido tudo isso que ele experimentou aqui durante esta conversa com Cristo? Onde é que podemos ver o resultado positivo em sua vida? E ao final da parte 3, veremos o resultado final. Onde chegou Pedro? O que foi que hizo? Quais são seus frutos que ele deu depois de um certo tempo em sua vida cristiana e que são reconhecidos hasta hoje como exemplos para nós. Bem, então, como les mencionei, nenhuma argumentação, nenhuma discussão, nenhuma enseñança tendria realmente validez se a base não é a palavra de Deus, porque é a única palavra que tem toda a razão. Lo que eu diga pode ser aceitável, lo que tu digas pode ser inteligente, lo que outro opina podemos hasta aceitar. Pero solo a palavra de Deus tem toda a razão em todo, por isso temos que basar todo o que decimos nesta palavra. Então, vamos ver este texto completo a partir de aqui, porque cada vez que eu traga uma parte 1, 2 e 3, vamos volver completamente a esse texto outra vez. Versículo 1, que é o que eu leí semana passada em la introdução, diz: Rote 1, eriste san legei to Simone Petro ho Jesus. Simo Ioanno, agapasme pleon tuto. Esta é uma pergunta. Temos aqui um ponto e coma que representa uma interrogação. Então, temos uma pergunta. Legeuto, nai Kyrie, suoidas rote filose. Legeuto, bosqueta arnia mu. Vamos ver que disse em espanhol correspondente ao mesmo texto e depois volveremos todo outra vez. Quando hubieran comido, Jesus dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos.
El versículo 17, que está bem aqui, em meio destes dois, dice, perdão, versículo 16, lege auto palindeuteron. Simon Ioanno agapasme, lege auto, nai kyrie suoidas rote filose, lege auto, poimaineta probatamu. Em espanhol, verso 16, volveu a decir-lhe la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17 em grego. 17. Lege auto totriton, Simon Ioanno, files me, elopete ho Petros hote eipen auto totriton, files me. Kai eipen auto, Kyrie, pantasuoidas, su gnoskes hote filose, lege auto ho Jesus, posketa probatamu. Antes de ir a uma pequena parte que tenho bem aqui, vamos ver rapidamente o versículo em 17 em espanhol. Le dijo la terceira vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeceu de que le dijera la terceira vez, ¿me amas? E le respondeu, Senhor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacenta mis ovejas. Bem, ao final da leitura, vamos regressar um por um em grego e vamos ver o detalhe ou os detalhes de cada um para ver como entendemos o todo. Pero antes de ir a isso, eu quero fazer a pergunta que hice la semana passada em la introdução. Em sua opinião, por que será que Jesus lhe perguntou a mesma coisa 3 vezes para a mesma pessoa? E que significa ou significou cada pergunta? Se Jesus houvera perguntado 3 vezes para 3 pessoas diferentes, houvera sido mais compreensível, seria fácil de entender. Pero 3 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa não podemos entender fácil. É como se perguntar, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Não entendemos porque a mesma coisa nem sequer muda uma para todo igual para a mesma pessoa. Pero sabes que, hermanos, o tipo de amor que usamos é o que nos ajuda a identificar exatamente qual foi o problema entre um versículo e outro. Ou seja, por que Jesus usou a mesma classe de pergunta 3 vezes para a mesma pessoa? Então, depende do término que usamos, ou que o texto usa, ou que o texto refere para definir a palavra amor. Então, qual foi a palavra que Jesus usou e qual Pedro usou para responder? Veremos então, antes de ir a cada versículo. Vimos na semana passada que agape se refere ao amor perfeito, que é o amor de Deus. Filia se refere ao amor imperfeito, que é o amor humano, ou de homem. Estorgue se refere ao amor familiar, ou o amor que nasce entre padres e hijos e vice-versa. E eros é o amor sexual, que não é parte deste tópico, pero está aqui. E como em grego temos alguns términos mais comuns, mais regulares e mais usados, aqui eu trago os 4 que considero mais comuns. Además, porque os 2 primeiros são os 2 que fazem parte desta conversação entre Jesus e Pedro. Veremos então aqui o versículo 15 novamente. Vimos na semana passada, na introdução, que eu observei 4 coisas nesse versículo 15. Veja bem, cada vez que regressamos com uma parte diferente, com um vídeo diferente, eu vou regressar a todo esse texto. Por essa razão, hoje eu vou tocar as partes principais de cada um desses versículos e então, pouco a pouco, através de cada vídeo, vamos completando toda a análise de texto, porque é muito para um só vídeo. Então, vamos ver que vimos semana passada que Jesus dijo isto. Roteum eristesan, depois que comeram, é uma espécie de cena, depois que cenaram, depois que comeram, legei to Simone Petro o Jesus. Em outras palavras, Jesus dijo a Simão Pedro, dijo Jesus
a Simão Pedro. A Simão Pedro. A Simão, certo? Então, aqui vem a pergunta. Simão Ioano. Simón, hijo de Juan. En español yo veo que dice hijo de Jonás, pero en el original dice hijo de Juan. Simón, hijo de Juan. Y de ahí la primera pregunta de Jesús. Agapás me amas. E vemos que o tipo de amor que Jesus usa é agapás e viene de agape, que é o amor perfeito. Em outras palavras, Jesus dijo, Simón Ioano, Simón, hijo de Juan, me amas com amor perfeito? Me amas com amor perfeito? E em cima disto, ele acrescentou a palavra pleon, que significa mais, e vemos bem aqui em espanhol, mais ou muito mais abundantemente, mais profundamente, mais completamente, mais altamente, ou seja, mais superior a todo. Então, a pergunta, incluindo o pleon, é me amas com amor perfeito, muito mais que estos, tutor, que es estos que vemos bem aqui em espanhol. Tutor, me amas com amor perfeito muito mais que todos estos? Es una super pregunta. Suena como uma gran exigência, uma gran expectativa. ¿Por quê? Porque pleon aqui representa a intensidade de toda esta pergunta. Pleon aumenta como que duplica a expectativa de Cristo ou a demanda da pergunta sobre Pedro. Pedro, tu me amas com amor perfeito muito mais que os demais que estão aqui. És muito para um Pedro como Pedro estava. Então, aqui vem a resposta. Vê aqui isso aqui, me amas, mas que estes aqui tem ponto e coma, que é uma interrogação. Legue autor, dijo ele, agora referindo-se a Pedro, Nai Kyrie, sim, Senhor, su oidas rote filose. Tu sabes que te amo. Pero a resposta de Pedro, como já vimos semana passada, refere a quê? A la segunda categoria de amor, filia, porque ele disse filose, eu te amo. Aqui está a raiz da palavra filia, conjugada em primeira de singular, eu amo ou eu te amo, é a mesma palavra. Jesus perguntou usando a primeira categoria, agape, amor perfeito, e Pedro contestou usando a segunda categoria, que é filia, amor imperfeito. Pero aún assim, Jesus seguiu sua conversação e disse, legue autor, dijo ele, vos que tá arniamu. Vos que é literalmente apacentar, desta palavra original, e apacentar, dos conceitos de apacentar é dar paz, pero dar paz ao ponto de hacer los cordeiros que são arnia descansar. Ou seja, literalmente, o Senhor chamava Pedro para dar descanso a los cordeiros. Vamos ver esta palavra bosque um pouco mais no próximo vídeo, parte 2, porque não corresponde a esta parte. Ver a definição e comparação das palavras é o segundo vídeo. Então, vamos ver também no próximo vídeo que a palavra arnia, literalmente, se traduz como cordeiros. Quem são os cordeiros na Bíblia? Quem são as ovelhas na Bíblia? Porque aqui na segunda resposta de Jesus, ele cambia um pouco e habla de próbata, que são as ovelhas, como vamos ver ahorita. Pero o caso é que aqui o Senhor manda apacentar ou dar descanso a los cordeiros. Veremos então a diferença entre cordeiros e ovelhas. Quem são os mais maduros? Quem são os mais obedientes? Quem são os mais disciplinados? Quem é o mais forte, o mais débil? Quem é o que entende mais? Quem é o mais que necessita mais ajuda para seguir crescendo?
Veremos então a diferença entre arnia e próbata, arnia cordeiro e próbata a ovejas. E además veremos a diferença entre bosque, que é apacentar, com poimaine, que é pastorear. Veremos isso na semana passada, na semana que vem. Ahorita vamos o texto mais o aspecto teológico, que se trata de lo que Jesus perguntou e o que Pedro contestou. Então, já vimos aqui que há uma diferença de amor, agapasme e filia, amor perfeito e amor imperfeito entre Jesus e Pedro. Vamos então ao verso 16. Lege autor palin deuteron. Dijo ele novamente, palin novamente por segunda vez, deuteron. Simão Ioano, Simão, hijo de Juan. Agapasme. Vê aqui novamente, Jesus está usando a primeira categoria de amor, que é agape. Agapasme ou me amas com amor perfeito. Sin embargo, há uma pequena, importante diferença nesta segunda pergunta de Jesus. Veja bem, em tua opinião, o que está faltando aqui depois que ele pergunta agapasme? Aqui na primeira ele dijo agapasme pleon, que é a intensidade. Pleon, tuton, me amas com amor perfeito muito mais que estes outros. Esta é a primeira. Pero na segunda vemos que Jesus só pergunta, agapasme, me amas? Interrogação, como vimos bem aqui, ponto e coma. Em outras palavras, Jesus diminuiu a exigência da pergunta sobre Pedro, porque ele sacou, ele cortou essas duas palavras, ele eliminou pleon tuton. Muito mais que estes, ou muito mais que os demais, ele cortou esta parte solo para perguntar, ¿me amas, Pedro? E então, a resposta, legue autor, dijo ele, hablando agora de Pedro, Naikiri, sim, senhor, tu oidas, rote, filose. Novamente a mesma resposta, sim, senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo, pero, veja bem, a resposta de Pedro sigue sendo el amor imperfeito. Mientras Jesus sigue perguntando com o amor perfeito, apesar de que quitou na parte da pergunta que é pleon tuton. Apesar de que Pedro contesta usando o mesmo segundo tipo de amor imperfeito, Jesus segue a conversação e diz, legue autor, dijo ele, referindo a Jesus, dijo ele, poimanita probatamu, pastoreia las ovejas minhas. Então, na semana que vem, novamente, eu repito a vocês, vamos ver a diferença entre cordeiros, que é arnia, e próbata, que é ovelhas. Também vamos ver a diferença entre bosque, que é apacentar, e poimaine, que é pastorear. E vamos ver aqui nesse poimaine, referente a pastor, quais são as principais funções de um pastor para que seja aceitável como pastor ou bom pastor. Eu me acuerdo só de umas que vou mencionar-te para um pouco aguçar tu curiosidade e hacer que regresses para o próximo vídeo. Algumas das principais funções do pastor são guiar, governar e alimentar. Agora vamos ver se guiar e governar são a mesma coisa. A quem se vai guiar? Por onde se vai governar? Isso não está falando de política, se está falando do ministério de Deus. Com relação a alimentar, a quem se vai alimentar? Com que se vai alimentar? Que tipo de alimento se vai dar à oveja e também a los cordeiros? Que passa se as ovejas comem uma comida malograda, uma comida podrida, uma comida que já está expirada ou vencida? Que passa se eles comem a comida errada, que não é exatamente para as ovelhas, mas para outro tipo de animal? Então, vamos ver, de acordo ao contexto do alimentar, que diz a Bíblia sobre o pastor, como deve o pastor alimentar as ovelhas
o los miembros de la iglesia o de la congregación. Todo isso é assunto para o próximo video. Então, vimos aqui que a diferença de pergunta e resposta é: Jesus seguiu usando o mesmo agape perfeito, pero quitou parte do peso da superexigência pleon tudo muito mais que estes. Pedro seguiu contestando com o mesmo filose imperfeito. Agora vamos à terceira, verso 17. Lege auto triton, dijo ele por terceira vez: Simão Ioano, Simão, hijo de Juan, diles-me. Aqui está outra vez, ponto e coma, interrogação. Em tua opinião, qual é a diferença agora de amor que tu vês aqui? Estamos na pergunta de Cristo. Outra vez, lege auto, referindo a Jesus. Lege auto triton. Dijo ele, ou Jesus lhe dijo, vemos aqui não está Jesus, né? Dijo Jesus, ou dijo ele por terceira vez: Simão Ioano, Simão, hijo de Juan, diles-me. Que vez de diferente é nesta pergunta? Eu vejo o seguinte. Na primeira pergunta, Jesus usou agapasme, amor perfeito. Na segunda, agapasme, amor perfeito. Pero na terceira, ele bajou hasta o nível de Pedro, porque Pedro absolutamente não pudo ir a seu nível. Assim que Jesus bajou a nível de Pedro e perguntou: Diles-me com amor imperfeito? Ou seja, em outras palavras, Jesus perguntava a Pedro: Tu me amas realmente com este amor imperfeito que tu dizes ter por mim? Mais ou menos isto, estou tratando de parafrasear. Me amas realmente, por lo menos com esse amor que tiene? E aí vem a seguinte parte. Isso aqui é uma pergunta, certo? Diles-me, perguntou Jesus. E aí o texto diz: Elopete ho Petros, hotieipen autototriton. Esta palavra elopete, a pronunciação que estou usando para esta palavra, suena um pouco ultrapassada, porque a pronunciação mais moderna seria elipiti. Pero não me gusta muito essa, eu vou usar a antiga, elopete, ho Petros, hotieipen autototriton. Então, se entristeció, a palavra elopete entristeció, como vês aqui em espanhol, se entristeció Pedro por ele dizer ou haver dicho por terceira vez. Mais ou menos como está aqui, porque le dijiste la terceira vez, triton. La cosa aqui é que esta palavra elopete ou elipite, aqui se traduz como tristeza, que é correto, pero há outras versões que dizem que esta palavra não é só entristecer. Essa palavra elopete também pode ser se enojou, se frustrou, se sentiu ofendido por la insistência de Jesus com a mesma pergunta. Imagine-se. Se isto é verdade, então Pedro era realmente um homem bem difícil. Se sentiu ofendido porque Jesus insistia: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Ele já suportava mais a insistência. Então, esta palavra hace diferença, porque o hecho de que Pedro se entristeceu, ou se frustrou, ou se decepcionou com ele mesmo, nos mostra que havia algo nele que não era realmente bueno, vamos dizer assim, e que ele havia finalmente visto. Então, eu penso, apesar de que o texto disse, ele se entristeceu por Jesus haver dito 3 vezes a mesma pergunta, eu creio que essa tristeza foi mais porque ele logrou ver-se a si mesmo e se decepcionou com o que aún havia dentro de ele, sendo ele um discípulo. Ele não era qualquer pessoa, ele era uma pessoa agora importante, fazia parte do equipo privado de Cristo para o ministério. Então, se entristeceu por esse motivo, por Jesus, por haver dito a mesma coisa 3 vezes. Por haver dito 3 vezes, diles-me, me amas? Ou seja, aqui parece que suena como se fora uma argumentação de Pedro. Pedro se entristeceu porque Jesus lhe perguntou 3 vezes, me amas?
E isso incluso não é bem verdade, porque Jesus não perguntou files-me 3 vezes, ele perguntou agapás-me primeira vez, segunda agapás-me, e solo na terceira dijo files-me. ¿Por quê? Porque Pedro não logrou subir hasta ele, então ele barrou hasta Pedro. Não é assim? Não é que Jesus literalmente barrou, mas ele se nivelou a nível de compreensão de Pedro. E o texto disse, cai e empenhou e dijo ele. Kyrie, disse, refere a Pedro, Kyrie, Senhor, quantas oidas, tu sabes todo, ou tu sabes todas as coisas, porque panta aqui é uma palavra que inclui totalidade, todas as coisas, absolutamente todo. Tu sabes todo, tu sabes absolutamente todo, não tienes que perguntar-me porque tu vês o que há dentro de mim. Era mais ou menos isso que Pedro estava dizendo com ele todo, com ele panta. Kyrie, pantas oidas. Senhor, tu sabes todo. Aí tem uma coma. Su gnosques hotefilosi. Tu conoces. Gnosques vem de gnosco, que é conhecer. Su gnosques hotefilosi. Tu conoces que eu te amo, que eu te amo. Então, aqui vemos uma coisa interessante. Em grego existem 2 palavras que fazem a diferença entre saber e conhecer. E todos sabemos que são palavras diferentes com conotação diferente. El saber generalmente se refere a algo superficial. Por exemplo, eu sei tu nome, pero não te conozco. Aí está a diferença. Aqui Pedro dijo, tu sabes, Senhor, tu sabes meu nome, pero também tu conoces, tu gnosques, tu conoces, mais que saber, tu conoces o que há aqui dentro de mim. Tu sabes o que estou dizendo, tu sabes meu vocabulário, tu sabes o que tu vês, pero também tu conoces o que está dentro. Porque saber, oidas, generalmente se refere ao superficial, ao mais simples, e o gnosco, neste caso aqui conjugado gnosque, se refere ao mais profundo, ao mais oculto. Então, nessa resposta, Pedro dijo, tu sabes todas as coisas, tu sabes e também conheces, incluso o que não puedo ver, tu conheces que eu te amo com amor imperfeito. E tu sabes, Senhor, que eu te amo com este amor filia, que é imperfeito, que vem solamente de mim mesmo. Então, para que perguntas? Talvez este seja um ênfase que alguém pueda mencionar e relacionar com o PT, que é entristecer. Porque Pedro não entendia se Jesus já sabia que ele o amava com amor imperfeito, para que seguia perguntando. Então, ele se entristeceu ou se enojou por último. E a parte final diz, legue autor, o Jesus, dijo Jesus. Assim, resumindo um pouco a sentença. Dijo Jesus, vos que está, proba tamu, apacenta las ovejas minhas. Veja que aqui, ao início, ele disse, apacenta mis cordeiros. A segunda, pastoreia mis ovejas. E na terceira, apacenta mis ovejas. E na semana que vem, no próximo vídeo, vamos ver por que Jesus dijo, apacenta mis ovejas e também pastoreia. Apacenta mis ovejas e também pastoreia. Poi, mãe, pastoreia mis ovejas. E a última, bosqueta, próbatamo, apacenta mis ovejas. Ou seja, ovejas é mencionada aqui 2 vezes, com 2 verbos ou 2 ações diferentes. Pastorear e apacentar. E os cordeiros, solamente uma vez, com o verbo apacentar. Vamos ver que entendemos de diferente entre um e outro. E aí é que vamos ver quem são os cordeiros e as ovelhas e que necessitam cada um para que essas ações verbais, como apacentar e pastorear, se repitam na resposta de Jesus. Essas pequenas descobertas vamos completando lentamente com o passar de los 3 vídeos. Hoje eu trago solo as partes mais fortes, que é o que ocorre entre a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro.
no vídeo seguinte vamos ver essas perguntas e respostas e também a quem se referiu, ou seja, as ovelhas e os cordeiros, e que deveria hacerse com eles pastorear e apacentar. Vamos ver que entendemos todo para, no último vídeo, ver uma conclusão general de todo esse texto. Pero não te olvides, apenas isto por agora. E na primeira pergunta, Jesus hizo uma super pergunta para Pedro. ¿Me amas, Pedro, com amor perfeito, muito mais que os demás? En la segunda, quitó pleontuto mucho más que los demás y solo preguntó, ¿me amas como perfecto? La pregunta seguía siendo exigente, pero como Pedro no pudo subir a este nivel de Cristo, él bajó hacia de él y dijo entonces, usando la lenguaje de Pedro, ¿tú me amas com amor imperfeito realmente, Pedro? ¿Estás seguro de isto? E aí Pedro se entristeceu e toda esta coisa que às vezes hacemos quando não queremos admitir nossas falhas. Por isso esse tópico se chama autoconfrontação. Assim como Jesus tinha seus olhos sobre Pedro e no poderoso apóstolo que ele seria mais tarde, da mesma forma seus olhos estão sobre nós, em la bendição que nós seremos mais tarde para su reino. Veremos entonces que a partir de aqui, como eu prometo en la parte inicial, entraremos um pouco en la vida de Pedro. Vamos ver quem foi Pedro. A primeira coisa que todos sabem, ele foi um dos discípulos de Cristo. E particularmente eu creio que Pedro foi o discípulo mais famoso de Cristo, hasta mais famoso que Judas Iscariotes, que lo vendeu por 30 moedas e em cima se matou. Pedro é muito mais famoso que qualquer outro por las travesuras que hizo, por las locuras de él, por la indisciplina. Era um sanguíneo hasta los cabellos e hablava sem pensar, atuava sem medir as consequências, não pensava em los resultados de suas malas ações. E vamos ver como este Pedro foi durante sua vida inicial de discípulo e como foi a segunda parte de sua vida. Veremos então que Pedro nasceu em uma cidade chamada Betsaida e era uma cidade pesqueira, ou seja, de pesca. Agora entendo por que ele era tão bom pescador e estava na Galileia. Agora vimos que Pedro, ele foi um pescador de profissão. Vemos então que se Betsaida era uma cidade pesqueira, por esta razão, possivelmente, Pedro era um excelente pescador, porque em quase todas as referências sobre pesca que involucram os discípulos, Pedro está presente. E de acordo à história relacionada a este tópico, os homens de Betsaida, eles não só aprendiam a echar a rede no lago e esperar os peces, pero eles sabiam a estação em que os peces seriam mais abundantes. Por exemplo, eles sabiam, de acordo a la fuerza del vento, para que lado los peces se acumulariam para entonces echar a rede exatamente por aquele lado. Eles sabiam incluso qual era a estação del año em que os peces seriam mais grandes ou que classe de peixe surgiria de acordo às épocas. É uma coisa interessante de saber. Ele se tornou um profissional da pescaria. Então, sua profissão foi um pescador. Algumas pessoas dizem que ele foi iletrado, e eu hasta creio nisso, mas também alguns dizem que ele era ignorante ou analfabeto, e eu não creio nesta segunda parte. Eu creio que ele foi um iletrado, no sentido de que ele não estudou um nível acadêmico alto, ele não se tornou um profissional acadêmico, digamos assim. Sua única profissão era pescar e por isso possivelmente ele era pobre porque só pescava e o que pescava comia, então se acabava tudo ali. Pero não creio que Pedro foi analfabeto porque vimos que ele escreveu as duas cartas, primeira e segunda Pedro, que estão allá no final do Novo Testamento, antes de las três cartas de Juan, e aparecem nas cartas primeira Pedro e segunda Pedro que ele escreveu. Então, ele sabia ler e também sabia escrever. Ele não foi um analfabeto. Também, segundo a história, ele morreu em Roma 36 anos depois da morte de Cristo. Já sabemos que Cristo morreu muito jovem, 33 anos. Então, 36 anos depois, Pedro morreu
em circunstâncias bastante fortes, segundo leemos. Então, sabemos que ele morreu mais ou menos aqui, quando o imperador de la época era Nerón. Nerón, según la historia, según lo que sabemos, ele puso fuego en Roma y acusó a los cristianos de haber hecho eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ele acusó a los cristianos, una gran persecución se travó contra los cristianos, contra las iglesias, contra los ministros. Y muchos murieron, pero otros corrieron, se esconderam, escaparam y fueron incluso para outros lugares muy lejos. De aí, então, se cumpre aquele verso de Hechos 1:8, que diz: e recebereis poder, e então sereis testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, e hasta el fin de los tiempos e de la tierra. Ou seja, aparentemente, a persecução de Nerón hizo que este versículo, que esta profecia se cumprira. Eu imagino que, assim como hoje, naquela época haviam cristianos muito acomodados, que sabiam que tinham chamado, mas não queriam ir mais allá. Então, Deus usou, não estou dizendo que Deus hizo algo através de Nerón, ou que mandou Nerón fazer algo, não estou dizendo nada disso, mas eu creio que ele usou a adversidade para que os cristianos fueran mais allá e cumprira esse versículo de Hechos 1:8, predicaréis em Jerusalém, aonde tu estás, pero também Judeia, Samaria e hasta los fines de la tierra. E assim foi, porque eles queriam escapar da persecução e aonde iam, predicavam o evangelho. Este foi um perfeito plano. Vimos também que o nome original de Pedro, seu primeiro nome era Simão, não era Pedro. Então, Pedro foi adicionado em uma situação especial que veremos ahorita. Pedro vem do latim, que literalmente é Petra, e traduzida ao espanhol é piedra ou roca. Ou seja, esse conceito, essa definição, traduz o que Pedro deveria ser, uma roca firme, inabalável, alguém forte e permanente. Este deveria ser seu caráter, porque para isso Jesus lhe deu esse nome. Pedro lhe foi adicionado a Simão quando ele declarou que Jesus era o Filho de Deus. Em Mateus 16, a partir do versículo 16 até o 19. Eu tenho aqui este versículo bem em frente de mim e vou ler assim. Versículo 16 diz: Simão Pedro lhe respondeu: Tu eres el Cristo, el Hijo de Deus vivo. E 17, Jesus lhe dijo: Bem-aventurado eres, Simão, hijo de Jonás, porque não foi carne nem sangue quem te revelou esto, sino el Padre que está en el cielo. 18, porque também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca edificaré mi iglesia, e las puertas del Hades não prevalecerão contra ella. 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, por lo tanto, todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Vamos en el próximo slide, próximo slide, vamos descobrir se toda esta palavra foi realmente para Pedro ou foi para a igreja. Porque eu penso que Pedro, se Jesus diz, tu eres Pedro e sobre esta roca edificarei minha igreja, eu me quedo pensando, como é isto? Se Pedro era todo um louco, como é que a igreja vai ser edificada sobre ele? Isso vai ser um desastre. Eu pensei comigo mesma, o pensamento não foi muito bom. Mas então, investigando mais a coisa, eu descobri que esta palavra não foi toda para Pedro. Aí sim eu pude entender as coisas. Jesus jamais diria uma coisa equivocada e nunca nos confundiria. O texto todo menciona uma coisa muito completa. E vamos ver ahorita no seguinte slide. Por agora, seguimos aqui nesta sequência. Simão, o nome Simão, aparece cerca de 156 vezes solo no Novo Testamento. Agora aparece toda esta quantidade de vezes porque não se refere solo ao discípulo Simão, pero a outros Simones. Não sei se você sabia, pero há muitos Simones no Novo Testamento. E todas as vezes que aparece o nome Simão, não importa de quem, vai contando aqui nesta grande quantidade de 156 no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, Simão, que agora passa a ser Simeão, porque é traduzido ao hebraico, aparece cerca de 44 vezes no Antigo Testamento. E isto inclui
é segundo hijo de Jacob, que foi patriarca Jacob. Ele teve 12 filhos, certo? Rubem, Simão, Issacar, Zebulon, Levi, Dan, Naftali e outros e outros. O segundo foi Simeão. E no Antigo Testamento, então, Simão, em grego, traduzido para hebreu, se torna Simeão. E com este formato del Simeão em hebreu, aparece 44 vezes no Antigo Testamento, que está em hebreu. Agora, mi pergunta clave com relação a esses aspectos da vida a essas notícias ou essas referências sobre Pedro é: por que Pedro? Porque Pedro foi o escolhido para aquela conversa com Cristo? Houve alguma razão específica por la que foi chamado a esta reunião especial com o maestro? Quando o maestro disse: Pedro, tu me amas, vem aqui, temos que conversar. Mira bem, me amas, Pedro? E outra vez, e outra vez, e outra vez, hasta que Pedro começou a enojar-se, uma insistência feroz, fuerte sobre ele, não foi assim? Então, a minha pergunta é: por que Pedro? Havia alguma razão? Sim, havia. E vamos ver agora que entendemos como respondemos esta pergunta, por que Pedro, e se havia alguma razão para reunir-se em particular com ele. Vamos ver que nos dizem os atributos de seu caráter. Por exemplo, Pedro foi inestável e incrédulo. Isso é só uma observação. Em Mateus 14, por exemplo, que ocorreu ali em Mateus 14? Jesus estava andando sobre as águas, sobre o mar. Pedro e alguns discípulos estavam no barco. De repente, Pedro, e toda a sua curiosidade, disse: Senhor, deixa-me ir contigo. E ele se ofereceu. Jesus disse: bueno, vem, Pedro, não há problema. E Pedro pôs um pé para fora e o outro pé e começou a andar muito elegantemente, certo? Deu uns passos sobre as águas, o que para mim é um grande milagre, porque eu não sei se daria sequer a sobre as águas. Eu teria em mente: não, as águas não são sólidas, não é como hielo, isso é líquido. Eu não sei se funcionaria comigo, pero ele hizo. A coisa é que houve um momento em que não sei o que ele passou, ele, pum, hundiu muito rápido e só não morreu ahogado porque Cristo estava ali para salvá-lo. Isso já sabemos. Pero a coisa é que ele foi inestável porque ele teve fé para caminhar sobre as águas, pero sua fé não foi permanente, não foi sólida, não foi constante, foi inestável e lo hizo sumergir e quase morreu ahogado. E foi incrédulo porque possivelmente a fé que lo hizo sair do barco e caminhar sobre as águas alguns passos foi o que lhe faltou, tornando-lo incrédulo quando ele submergiu. Eu não encontro outra explicação para isto. E mire que eu leí, busquei, investiguei de toda forma, não encontro. O problema aqui aponta diretamente a sua qualidade de fé. Ele tinha fé, mas uma fé inconstante ou inestável. Vimos também que ele foi um cobarde e traidor. Essas duas características são muito malas. Pedro foi um cobarde e traidor quando? Vimos Mateus 26. Que foi que ele hizo nesta referência? Pedro negou a Jesus 3 vezes. Isso é o máximo. Ele não o hizo só uma vez. Eu me quedo pensando: pobre Pedro, todo mundo cai de palo em cima dele. Mas na verdade temos um pouco de razão. Se Pedro houvera negado Jesus só uma vez, eu poderia pensar: bueno, foi sem querer. Ele não se deu conta, pobrecito de Pedro. Ele era todo meio descontrolado. Ele nem pensa sequer. Foi um acidente. Mas não foi assim. Ele lo hizo 3 vezes. Alguém virou e disse: tu eres um deles. Não, eu não sou, eu não conosco este homem. E a outra pessoa do outro lado: eu te vi andando com o grupo de Jesus. Não, tu estás equivocado. Era alguém parecido comigo. E na terceira: sim, tu eras, porque incluso tu forma de hablar te denuncia: não conosco este homem. E incluso usou palavras inapropriadas para referir-se a Jesus. E quando lo hizo por terceira vez, o gallo cantou e sua consciência pesou tão fortemente que ele correu para lejos, possivelmente para esconder-se de vergüenza por lo que havia hecho. Ele se havia olvidado que Jesus disse: Pedro, cuidado, porque tu me vais a negar. Ele se olvidou porque era descontrolado, simplesmente a palavra que encontro. Ele não tinha muita concentração, realmente nada, era muito inestável. E então, quando o gallo cantou, Pedro caiu em si
e amarguradamente sofreu por causa de sua traição. Ele traicionou seu melhor amigo, que era Jesus, e isso era algo assim inaceitável. Bem, ele foi covarde porque não disse, sim, eu sou um deles, sou seu seguidor, e aí qual é o problema? Não disse isso, ele foi covarde e o traicionou, porque pensava que traicionando ele se protegeria melhor que assumir que era um discípulo de Cristo. Em terceiro, ele foi arrogante. Vemos aqui em Hechos capítulo 10 que passou ali. Pedro havia orado e estava com hambre, então de repente escutou uma voz e era, creio, Deus hablando, le dijo, Pedro, mira, havia como, diria assim, uma sábana, algo parecido, não encontro na palavra exata, pero como uma grande sábana e muitos animais allá, e a voz dizia, toma isto, coma, mata e come. E Pedro dijo que não, eu não vou comer nada imundo. Y entonces Dios le dijo, pero lo que hago no es inmundo, lo que digo no es inmundo, lo que te mando a hacer no es inmundo, lo que yo haga, lo que quiera que haga, jamais será inmundo. Entonces ele discutiu com Deus como se supiera mais com Deus e não aceitou, hasta que a visão retrocedeu e desapareceu. Ele foi um arrogante, porque era um arrogante. Aí em Mateus 16 vimos que Pedro literalmente foi chamado por Jesus de pedra de tropeço. O que passou nesta referência? Jesus estava acercando-se ao momento da crucificação e Pedro então acercou-se um momento e começou a querer, digamos que, ajudar a Jesus a escapar daquele momento, a não sofrer muito. E eu imagino que a sua linguagem, eu estou agora parafraseando, imagino que ele disse, Senhor, tem cuidado de ti, não vai, não sofras, não, Senhor, tu não mereces isto. E a pessoa dizer coisas assim. E Jesus mirou a sua cara e disse, para trás, Satanás, tu eres para mim pedra de tropeço. Isso é terrível, imagine-se. Quando Jesus disse para trás, Satanás, ele não cerrou os olhos para orar, levantar as mãos, como hacemos nós. Não. Com os olhos bem abertos, ele mirou hacia Pedro e disse, para Pedro, para trás, Satanás. Quase puedo pensar que Pedro estava sendo chamado de Satanás, ou que estava lleno de Satanás, ou algo parecido, pero esta palavra não foi buena. E eu, honestamente, jamais em minha vida quero escuchar algo assim, porque é muito forte a palavra. E por cima, tu eres pedra de tropeço. Ou seja, Pedro aqui foi literalmente quase um problema em la vida de Jesus. Isso foi algo negativo em seu caráter, por isso estou falando de atributos negativos de seu caráter. Também foi um intolerante e impaciente. Em João 18, que passou, que foi que Pedro hizo por allá. Jesus estava naquele momento quase na crucificação. Os soldados vieram para agarrá-lo e quando um soldado específico se acercou, Pedro sacou sua espada e que hizo? Em sua cabeça. Eu penso que Pedro queria decapitar o pobre soldado, mas ele deve ser esquivado rápido assim e só passou rápido em sua orelha e cortou sua orelha. Não sei se sacou sua orelha toda ou se parte dela. Pero quando ele hizo isso, Jesus lo desaprovou. Não hagas, para disso. Isso está mal, Pedro. E que hizo Jesus? Buscou a oreja que se havia caído, o pedaço, e puso em seu lugar na mesma hora. E o soldado estava com sua oreja perfeita. Imagine-se, o soldado nem teve que fazer cirurgia plástica, certo? Não teve que gastar nada, porque Jesus hizo um milagre perfeito ali. Então, Pedro foi intolerante, impaciente, ele queria passar adelante, solucionar a sua maneira, segundo sua força e conforme sua loucura, e ele não pensava nas consequências. Também ele foi impulsivo e muito sanguíneo. Aqui em João 13, que foi que ele hizo? Jesus estava dando uma lição de lavar os pés a los discípulos. Então, quando chegou o turno de Pedro para lavar seus pés, que hizo ele? Puso os pés para baixo e disse, não, Senhor, não, eu não sou digno de que lave meus pés, não lo haga, Senhor, tu eres o maestro, eu sou o discípulo, e coisas assim, imagino eu. Então, o que sucedeu? Jesus esperou que ele terminara todo seu discurso e disse, mira, Pedro, se tu não me deixas lavar tus pés, não tienes parte comigo. Então Pedro pensou rápido e disse, verdade? Então, Senhor, lava meus pés, minhas pernas, meus braços, minha cabeça, banha-me de uma vez.
todo exagerado, muito sanguíneo. Ele não sabia, parece, o que falava, ou seja, um homem impulsivo, sanguíneo e, eu diria assim, nossa linguagem atual, meio alocado. Ou seja, todos esses atributos são negativos, todos referentes ao caráter de Pedro. Então, eu terminei o slide anterior perguntando por que Pedro, qual seria o propósito para que Jesus quisera reunir-se em particular com ele. Havia um motivo específico? Sim, havia. E seu caráter estava assim, todo distorcionado. Pedro tinha umas atitudes que deveria começar a cambiar, porque ele era um seguidor de Cristo e, ademais, ele seria um apóstolo poderoso no futuro. Ele não podia seguir assim, no velho homem, na carne, encolerizado com a gente, querendo matar assim de primeira. Ele tinha que controlar-se, ter controle de si mesmo e se tornar um exemplo e não uma pessoa que dava muito mal exemplo a los demás. Muito interessante. Vemos também que seu nome já tinha algo a ver com seu chamado ministerial e hasta com sua vida com Cristo, porque miramos que seu nome, Simão, que é o nome que ele tinha anteriormente, significa literalmente oyente ou aquele que oye. Vimos também que o nome Simão, perdão, vem de hebreu, que é Shion, lendo sempre de la derecha para la esquerda. Shion, que por sua vez vem de la raiz chamar, lendo de la derecha para la esquerda, chamar, e que significa ele oyó, sempre enfatizando el oír. Essa raiz chamar hace referência a um dos títulos de Deus. Eu digo títulos porque Deus só tem um nome, sabemos disso, um nome próprio. Eu traje, perdão, irmãos, eu traje este conceito em um dos vídeos sobre o nome de Deus. Yahweh é seu nome original e único nome. De aí se desdobram mais de 400 títulos de Deus, sempre revelando-lo em diferentes facetas, como Jeová Sanador, El Rafa, Elohim, Jeová Nissi, Senhor de los Exércitos, enfim, uma quantidade de poderosos títulos de Deus que manifestam diferentes atributos de seu caráter ou como Deus é em si mesmo. E um deles é el chamar, que está bem aqui, el chamar, e que significa literalmente el que oye. Nuestro Deus é absolutamente el que sempre nos oye, aunque não merezcamos tal privilégio. Apesar de toda essa falha de Pedro, aí volvemos àquele texto que eu li antes. Jesus lhe disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, aqui está em português, perdão. Sobre esta pedra edificarei mi igreja, é a tradução. Aqui está em Mateus 16, 38. Este problemita aqui de tradução ocorreu porque eu estava trabalhando em português e espanhol ao mesmo tempo, assim que perdona-me, parece que eu saltei esta parte, me olvidei de traduzir, mil perdones. Eu já traduzi a ustedes. Tu eres Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mateus 16, 18. Agora me pergunta clave aqui é, que significa a primeira parte de esta pergunta? Tu eres Pedro, porque é a primeira parte de Mateus 16, 18. Que significa esta parte da pergunta? Será que Jesus se referia a Pedro, el hombre, ou ao significado de seu nome, que é roca ou pedra? Em outras palavras, sabemos o significado de Pedro, que já vimos anteriormente. Agora, se Jesus, quando dijo tu eres Pedro, aqui nesse texto, se referia ao significado de seu nome roca, então ele estava comparando Pedro com fortaleza, solidez, resistência e firmeza. Pero eu me pergunto a mim mesma, como pode ser isto verdade ou verdadeiro? Porque Pedro em si
não era nada disso. Ele não parecia ser firme ou resistente ou sólido, ele não parecia nada disso, mas bem ele era bastante descontrolado. Então, será que Jesus estava burlando de Pedro? Que pensas tu? Será que Jesus estava burlando-se de lo que ele aún não era? Eu não creio nisso. Não creio que Jesus estava burlando de ele. Não creio que Jesus jamais faria isso com nadie e nem aún com nós outros hoje. Mas bem, eu creio que Jesus estava declarando sobre a vida de Pedro a visão, a grande visão que ele tinha sobre este homem. Aunque ele fora descontrolado, aunque ele fora aí todo indisciplinado, Jesus estava declarando sobre ele uma palavra bastante poderosa e positiva. Por isso, hermanos, sepa de uma coisa, nossa declaração sobre nós mesmos tem muito poder. Por isso, declaremos o que é positivo. Eu sou uma bendição, eu sou bendecido, eu sou bendecida, o Senhor me ama, eu sou perdonado, eu sou salva. Então, declaremos o positivo, porque o negativo não necessitamos, já basta o inimigo para dizer mentiras de nós. Declaramos sobre nós a palavra do Senhor. Por outro lado, vimos que Romanos 8:37 nos diz que em Cristo somos muito mais que vencedores. Ou seja, esta é a única visão que Deus tem sobre nós, sobre mim e sobre ti. É a visão de vitória. Aunque tenemos mais defeitos que virtudes, aunque tenemos mais falhas que acertos, o único que ele pensa de nós é que já somos, desde ahorita, muito mais que vencedores em todas as coisas, incluindo nosso mau caráter, assim como Pedro. Já somos mais que vencedores. Por lo tanto, quando o Senhor declarou esta palavra sobre Pedro, ele estava declarando muito aparte de lo que Pedro era, porque o Senhor Jesus estava confiando na palavra de seu Padre, que é uma palavra de bendição para nós, e não importa quem seamos nós, se nós nos escondemos em Cristo, já somos e já fomos para sempre aceptados. Também porque quando o Senhor nos vê, Ele nos vê através de seu Filho Jesus Cristo. Por lo tanto, não há nenhum problema de aceitabilidade neste caso de Deus para com nós, porque Ele nos aceita como somos. Agora veremos o que significa a segunda parte da pergunta. A segunda parte da pergunta que diz sobre esta pedra edificarei minha igreja. Esse mesmo texto. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Será que Jesus estava falando sobre Pedro? Será que ele se estava referindo a Pedro como roca, que é o significado de seu nome? Que significa esta segunda parte? E que significa sobre esta roca edificarei minha igreja? Se estava referindo Jesus a Pedro como roca, ou será que se estava referindo a ele mesmo? Eu vou mais com esta segunda alternativa. Eu creio que Jesus disse esta palavra a Pedro: tu eres Pedro. O significado é roca, pero sobre esta roca, que sou eu, Jesus, porque ele é a pedra angular, certo? Pedra, Pedro é pedra, pero ele é a pedra angular. Sobre esta roca que sou eu edificarei minha igreja, e então o inferno não terá poder contra ela, porque ela está fundamentada em mim. E então eu entregarei a minha igreja a chave do reino, como disse todo o texto, se tu sigues lendo depois. Ou seja, a igreja neste momento estava sendo revestida de autoridade, por lo tanto, tinha poder incluso sobre o inferno. Pedro em si não tinha poder nem sobre ele mesmo, porque ele estava sendo um erro atrás do outro. Tinha que ser a igreja de Cristo. Então, há duas interpretações aqui. Tu eres Pedro, no sentido de que agora eres Pedro. Antes era solo Simão. Agora eres Pedro, que significa roca, que significa fortaleza, resistência, que significa pedra, algo resistente, fuerte e duro. Pero sobre mim, la pedra angular, edificarei minha igreja, ou minha igreja será edificada. Por isso, hoje, todo o que hacemos é em nome de Jesus. Se vamos ao culto, se predicamos, se oramos em nome de Jesus. Fora isto, nada mais funciona, porque nada mais tem eficácia. Então, ao completar sua carreira,
Pedro era um homem lleno do poder de Deus. Vemos, por exemplo, em Hechos capítulo 3. O texto diz que ele e Juan entravam ao templo, templo que tinha uma porta que se chamava Hermosa, creio. E então havia na porta um homem paralítico, que era paralítico desde o nascimento. Alguém lhe ponia ali todos os dias para pedir, para mendigar. Então, como era um templo, as pessoas entravam e saíam ao templo com frequência, era um lugar apropriado, segundo eles, para pedir dinheiro. Então, nesse dia, Pedro e Juan chegavam e entravam ao templo. Quando entravam, o homem estendeu a mão e lhe pediu algo. Pedro se acercou com Juan e viu a conversação de Pedro com ele. Ele disse assim: Nosotros, hablando de ele e Juan, não temos plata e nem ouro. Está em plural, certo? Não temos plata e ouro, pero lo que temos, outra vez plural, isso te damos. Em nome de Jesus. Então passa para o singular. Eu te ordeno, levanta-te e anda. E ele levantou imediatamente e então entrou ao templo e começou a saltar e a alabar ao Senhor. E todas as pessoas adentro se quedaram muito surpreendidas porque este homem estava possivelmente anos sentado ali pedindo dinheiro. Agora é interessante ver, isso já é uma observação à parte, onde estava o homem sentado por tanto tempo pedindo dinheiro, tanto que ele era conhecido de todos? En la puerta del templo, o sea, en la puerta de la iglesia. Hermanos, ele não estava na porta do restaurante, na porta do supermercado, ele estava na porta da casa de Deus. Sin embargo, estava ali como um miserável, anos e anos, porque nadie tuvo o poder suficiente ou a autoridade de Deus suficiente para vir a ele e poner as mãos e dizer, anda. E Pedro lo hizo. Eu uso isto só para dizer que atualmente a maioria das igrejas estão muito ocupadas em fazer shows, em fazer grandes eventos, em tornar predicadores e cantantes muito famosos, em pedir muito dinheiro à gente, em inventar doutrinas dogmáticas e heréticas e se olvidaram de que nossa função aqui é fazer o que nos disse Isaías, é liberar o cautivo, orar pelo oprimido, predicar salvação ao perdido, levantar ao cansado, fortalecer aquele que está desmaiando. Enfim, para isso o Senhor nos chamou. Pedro provou que ele tinha poder de Deus para ordenar um homem que nasceu cojo, que nasceu paralítico, que nasceu sem poder caminhar, e ordenar, levantar e andar, e ele o hizo. Tanto era o poder. Também a Bíblia nos menciona em Hechos 9 que ele ressuscitou uma mulher. Esta mulher era Tabita. Ela vivia em um lugar que creio que se chamava Jope, o nome da cidade, e ela era uma pessoa que ajudava muito a los pobres, muitíssimo. Então, ela enfermou e morreu, e toda a gente estava muito triste por sua morte. Nesta época, escutaram que Pedro estava passando cerca na área e mandaram chamá-lo. E disseram, vem porque é uma emergência. Pedro vino e quando chegou, a mulher estava morta. Ele mandou todo mundo sair e disse o texto que ele se arrodilhou e orou e se levantou e ordenou à mulher, Tabita, que era seu nome, levanta-te. E ela escutou e se levantou e ela viveu, ressuscitou. E depois disso, uau, isso foi realmente um grande milagre. Tal era o poder de Deus em sua vida. Por segunda vez, ele hizo algo tremendo que nadie mais havia hecho. Apesar de toda esta aparente deformidade de caráter, nesses atributos de caráter que mencionei anteriormente, Pedro foi a quem se hizo referência de sanar os enfermos, incluso com sua sombra. Em Hechos 5, aqui eu não estou mencionando ou não estou afirmando que Pedro realmente sanou com sua sombra, porque o texto não afirma isto. Afirma que as pessoas tinham esperança. Tipo, por exemplo, a pessoa estava muito enferma, sem esperança, quase morrendo, e eles desejavam, me gostaria muito que Pedro passe por aqui e eu, ao menos, pudesse estar bajo sua sombra para ver se poderia ser sanado. Era uma esperança. A parte que também, assim como hoje, e naquela época havia uma certa
tendencia a la idolatría. Entonces, era posible que, debido a los grandes milagros que Pedro estaba haciendo, era posible que mucha gente lo idolatraba, casi como una persona muy superior a todos y querían ser tocados por él. Pero yo dejo bien claro que el texto aquí, en mi opinión, no afirma nada de que la sombra de Pedro sanaba. Aquí era una referencia de un deseo de algunos de estar bajo la influencia de su sombra. En la última instancia o en el final, Pedro fue el líder de la iglesia cristiana primitiva en Palestina. O sea, la iglesia primitiva foi liderada por el apóstolo Pedro. Ele foi el cabeça da igreja, ele estava à frente desta grande igreja, desta grande obra, que é famosa hasta los dias de hoje. Que bendição, eu digo, esta é minha opinião. Agora entendemos porque Deus lo chamou, ordenou, convocou e lo comprometeu ao ministério. Allá, quando tuvo aquela conversação e disse, tu me amas realmente? Bueno, o Senhor estava mais que comprometendo-lo, é porque o ministério que lo esperava era realmente imenso. Apesar de todas as suas loucuras, eu digo loucura no sentido de que era um indisciplinado, era um impulsivo, um sanguíneo, todas essas coisas. Apesar de todo isso, al final foi um dos maiores exemplos de coragem que digo valor, foi muito valiente. Coragem aqui no sentido positivo, foi muito valiente, teve muito valor, valentia, perseverança e fé. Todo esto nos mostra que Pedro realmente aprendeu a lição e aprendeu de seus próprios erros. E esto é algo bueno de se observar. É muito bueno quando aprendemos e quando sacamos lições positivas de nossos erros. Isso se chama humildade. Isso nos traz madurez e nos ajuda a não cair novamente em la mesma falha. Su fe nunca más ha sido la misma, con seguridad. Las experiencias de Pedro, de sub y baja, de vitórias e derrotas, nos muestran que Deus nunca te dá por vencido com relação a nós. Deus nunca desiste de nós, não importa quem seamos, não importa como estemos, Ele nunca desiste de nós. Según la historia, Pedro murió entre los años 68 y 69 después de Cristo. Y ahí parte de la historia, que es solamente historia, esto no está en la Biblia, dice que Pedro murió crucificado de cabeza para abajo porque no creyó ser digno de morir en la misma posición que Cristo en la cruz. Sabemos que naquela época a morte de cruz era a morte mais cruel e era destinada solamente a los peores delinquentes de aquela época. Los peores eram crucificados. Por isso a gente crucificou a Jesus, porque lo creyó peor que Barrabás, como já sabemos segundo as Escrituras. Então, Barrabás foi o pior delinquente de sua época, preferiram soltar a ele e crucificar a Cristo bajo a pior forma de morte, que foi a cruz. Pedro, segundo a história, dizem que ele também morreu crucificado, pero preferiu ir de cabeça para baixo por sentir-se ou ver-se tão indigno em comparação com Cristo. Repito, isto é apenas história, porque estive lendo muito, assim que não vejo nenhum problema mencionar. Eu não creio nisso, é só parte histórica que alguém por aí decidiu mencionar junto com os historiadores cristianos. Bien, entonces mi conclusión es esta. Juan 21, versículo 15. La pregunta es, Simón Ioanno, agapás me pleon tuto? Simón, hijo de Juan, ¿me amas con amor perfecto, mucho más que todos estos? Aquí viene el texto en español. Y aquí yo hice algo diferente desta vez. En lugar de Simón Ioanno, en lugar de Simón, hijo de Juan, yo sugiero a ti, en este momento, como una especie de ejercicio o práctica, pongas tu nombre nesse espaço e pergunta a ti mesmo esta pergunta. Se eu pongo meu nome aqui, eu diria, Carmen, tu me amas com amor perfeito, muito mais que os demais? Eu teria que, em realidade, que orar, creio, primeiro por mim, para chegar a uma conclusão muito honesta.
hablando honestamente, eu creio que amo ao Senhor sobre todas as coisas, pero não quero responder tão rápido, sem antes evaluar-me a mim e dizer, bueno, Senhor, eu posso dizer que te amo, pero e que tal se sou como Pedro, ou pior que ele? Lo que eu haga, lo que eu sou, invalida mis palavras. Assim que, só um exercício. Quero também deixar claro que eu não estou cambiando a Bíblia aqui, ¿eh? Não me vai a classificar desta forma. Eu só hago um pequeno exercício. Em lugar de dizer, Pedro, tu me amas? Pergunta a ti. Maria, tu me amas? José, tu me amas? Ponga tu nome aqui e veja como te sientes. Que tipo de resposta darias ao Senhor? Que tipo de amor usarias para contestá-lo? E, sobretudo, como te sentirias? E nesse contexto de conversação, se Jesus te chama a conversar e te hace esta pergunta, Maria, Sandra, ou como seja tu nome, me amas como perfeito, muito mais que todos, que dirias tu? Que diria eu? Estou pensando agora, que diria eu? Bem, hermanos e amigos, eu quero que nesse tempo que nos resta hasta a seguinte vídeo, tu te dediques a estudar esse texto, a Juan 21, de 15 a 17, lo mais que pueda, porque quanto mais estudamos e conhecemos a palavra de Deus, mais conhecemos ao Deus de la palavra. Sabias disto? Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, conhecemos ao Deus da palavra e, consequentemente, conhecemos aún mais a nós mesmos. Então, para não estar nesta situação de não conhecermos a nós mesmos, comecemos a conhecer mais sua palavra. Te veo então na próxima semana com a parte 2 deste interessante tópico sobre autoconfrontação. Te veo allá. Bye, bye.